Você pode até não gostar dos Estados Unidos, você pode até não gostar do Donald Trump, mas ninguém pode negar que eles criam guerreiros bravos. Eles têm um poderio militar muito grande, o maior do mundo, e isso ninguém pode negar. E essa operação que aconteceu dias atrás para resgatar aqueles 2 pilotos que caíram em território iraniano mostra isso, mostra o poderio do exército americano. Eles fizeram uma mega operação para salvar 2 pilotos, né? E é claro que essas operações não são baratas, e isso mostrou para o mundo que o exército americano ele cria bravos soldados, cria soldados que realmente são guerreiros. E assim, como eu falei, você pode não gostar dos Estados Unidos, mas ninguém pode negar que eles têm um exército grandioso. E fazendo uma comparação com impérios antigos, como por exemplo o Império Romano, eles também tinham um exército grande, eles chegavam em cidades, colonizavam as cidades, atacavam outras culturas, e os Estados Unidos é o Império Romano desse século. E se você perceber isso, né, os Estados Unidos fazem a mesma coisa que o Império Romano fazia. Eles têm um exército grande, eles influenciam culturalmente outros países. Países como o Brasil são muito influenciados pelos Estados Unidos. Não só o Brasil, mas acredito que a América Latina inteira é influenciada pelos Estados Unidos. Influenciou o mundo a falar o inglês, que não foi nem o Império Britânico que influenciou, foram os Estados Unidos. É por isso que ao redor do mundo a língua padrão das pessoas se comunicarem é o inglês. Se você perceber, o latim, que era o que os romanos falavam, também era a língua do povo. Tanto é que hoje em dia a gente também fala um latim, né? A gente fala esse português que é de origem latina, justamente por causa do Império Romano. Comparando essas duas coisas, a gente percebe, né, que os Estados Unidos é sim um império, imperialista, né, como alguns dizem. Isso ninguém pode negar. Você pode até não gostar, mas essa é a verdade. Eles têm um grande exército, eles influenciam outros países, têm uma cultura, digamos assim, forte. Uma cultura forte, mas não uma cultura única. Como eu falei, existem culturas que são mais únicas do que a cultura americana, porque eles foram colonizados assim como o Brasil. Então foi uma mistura de muitas culturas para formar uma, né? Que é essa cultura americana, a cultura brasileira, a cultura aqui das Américas, já que nós fomos colonizados por europeus, e europeus tiveram várias influências de outros povos. Então, digamos assim, não é uma cultura única. Pode ser uma cultura rica, mas não uma cultura única. Agora, como eu falei, ninguém pode negar que eles têm um grande exército, que eles têm um poderio um poderio militar gigantesco. E essa mega operação mostrou isso para nós. No entanto, a gente também tem que lembrar que o Irã mostrou também que é um adversário gigantesco, é um adversário difícil de derrotar. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários.